Fala pessoal, tudo bem? Depois de quase 3 anos aí, acredito que até mais de 3 anos sem lançar nada aqui no canal, tô com uma estratégia diferenciada aí para tentar trazer um conteúdo semanal aí para vocês de vez em quando, né? E a proposta é ser algo mais simples, direto, objetivo e que não dê tanto trabalho. Porque o formato dos vídeos anteriores, eu gostei bastante deles, assim, ficou bem bacana, eu gostei do resultado. Mas é muito trabalhoso, né? Exige toda uma produção, um roteiro, né? A questão da edição, todo esse trabalho, isso aí gera muito tempo, né? E o tempo é escasso nos dias de hoje, né? Então, a proposta é fazer algo como se fosse um react, né? E a gente vai lendo trechos de bula, vamos conversando aí sobre temas interessantes da farmacologia, vamos trocando uma ideia. E aí vamos ver se esse formato funciona. E hoje a gente vai falar um pouco sobre antialérgicos mais modernos aí. Então a gente vai colocar frente a frente a loratadina e a fexofenadina, que são dois antialérgicos muito consumidos aqui no Brasil. E eu resolvi escolher começar por elas porque eu sou um alérgico, né? Eu tenho rinite, eu não posso ter gato por perto, que meus olhos, o nariz, né? Tudo começa a coçar, o nariz fica trancado. Quem tem sabe do que eu tô falando, né? Só de falar já começo a ter vontade de coçar, para vocês terem uma ideia. Então, assim, ó, já que eu sou um consumidor desses medicamentos, vamos falar sobre eles. Então a ideia é a gente dar uma olhadinha nas duas bulas para ver qual deles será que é mais eficiente, né? É algo bem simples assim. Vamos ver se qual a conclusão que a gente chega lá no final. Vamos começar então pela loratadina. Veja que eu estou pegando aqui a bula dessa empresa, né? Geolab, é o medicamento genérico na forma de xarope, tá? Patrocina nós aí, Geolab, porque por enquanto eu não recebi nada, tá? É, a ideia é eu escolhi lá uma bula para profissionais, né? Então tá aqui a carinha da loratadina xarope, a composição dela, né? E como é um xarope, ela tem açúcar, né? Então tem sacarose, tem glicerol, e aí ela deixa de ser interessante para os pacientes diabéticos, né? Mas a loratadina ela está disponível em comprimidos. Eu costumo comprar comprimidos, tá? E já adianto aqui, né? Ela é mais barata do que a fexofenadina, que é o Allegra, né? Ela tem genérico, né? Então acredito que a patente, acredito não, a patente já perdeu sua validade, então existem várias apresentações diferentes de loratadina. Já a fexofenadina é só o Allegra, né? Que tem o Allegra e o Allegra D. Então, isso faz com que o preço do Allegra seja mais alto. Então, acho que isso que motivou eu fazer o vídeo, né? Então, pô, será que vale a pena pagar mais caro na fexofenadina, sendo que existe a loratadina, né, à disposição? Então, vamos dar uma olhadinha aí na loratadina para começar. Bom, características. Aí assim, pessoal, peguei e dei uma lida batida ali na bula, né? Eu não vou falar a bula inteira, eu tentei selecionar trechos ali do nosso interesse, tá? Escreva no comentário aí se eu deixei algo de fora importante. Aí a gente volta a falar disso futuramente, tá? Mas já que nas características farmacológicas é a bula para profissionais, tá, pessoal? Ah, e lembrando que bulas mudam com o tempo, tá? É, as informações vão sendo atualizadas, tá? Então, se você está vendo esse vídeo daqui 30 anos, eu não sei mais se essa bula é verdadeira, tá? Então, hoje, em 2025, é essa bula que eu tive acesso, tá bom? Características farmacológicas. Isso aqui me chamou a atenção, ó. Ela é um antihistamínico tricíclico. Então, peguei até a molécula dela aqui, dá para ver que são 3 anéis aqui na parte superior aqui da imagem, né? Potente, de ação prolongada, com atividade seletiva e antagônica nos receptores H1 periféricos. Cara, a hora que eu li isso, eu falei, eu achava que os antihistamínicos eram agonistas inversos, e a bula colocou como antagonista. Isso é bem confuso na farmacodinâmica, né? O antagonista é aquele receptor que se liga, vamos pegar aqui, o receptor é a borracha,
Essa tá ruim, né? Vamos pegar um clipão aqui, ó, grandão. Não sei se dá para ver. A borracha é o receptor, o clips é o fármaco. Então, o antagonista, ele tem o que a gente chama de afinidade pelo receptor, certo? O que é afinidade? É quando ele consegue se encaixar, ele consegue interagir com o receptor, tá? O agonista, ele possui afinidade e ele possui atividade intrínseca. Quer dizer que ele promove alguma modificação na célula quando ele se liga ao receptor. Esse é o agonista. O antagonista, ele possui atividade intrínseca, mas não promove efeito. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai impedir que o agonista, né, que outras moléculas se liguem ao receptor. Então, ele acaba inibindo essa via, né, deste receptor, tá? Então, esse é o agonista e o antagonista. Pô, e o agonista inverso? Ele é muito confuso, tá? Acho que cabe um vídeo só para explicar isso futuramente. Mas é como se o agonista fosse se ligar a um receptor que naturalmente ele se ativa de tempos em tempos, tá? Então, ele não precisa do agonismo para ele se ativar. Então, de tempos em tempos, ele é ativo, tá? Quando o agonista se liga, essa atividade é intensificada, ok? Então, o que é o agonista inverso? O agonista inverso, ele vai se ligar ao receptor e vai fazer com que esse receptor pare de ter esta atividade intrínseca. Então, assim, ele não, ele modifica o receptor, porque a naturalidade do receptor é se ativar de tempos em tempos. Só que aí ele para de se ativar de tempos em tempos. Então, ele teve atividade intrínseca. Ele teve afinidade, porque se ligou ao receptor, e teve atividade intrínseca, porque ele fez com que o receptor parasse de se ativar de tempos em tempos. Então, no fim das contas, o agonista inverso é um antagonista. Por isso que a bula colocou dessa forma, tá? E aí, quando eu li na bula, eu falei, pô, será que eu estou viajando? E não, ó. Esse aqui é um trechinho do Goodman e Gilman, certo? Ó, todos os antagonistas do receptor H1 são agonistas inversos, que é essa historinha que eu contei para vocês, tá? Então, tanto a loratadina como a fexofenadina são agonistas inversos, que na prática quer dizer que eles são antagonistas, ok? Vamos seguir. Bom, indicações. Alívio temporário dos sintomas associados à rinite. Aí a febre do feno seria aquela poeira, né, do feno que faz a pessoa ficar com os sinais e sintomas da rinite alérgica, né? Coceira nasal, nariz escorrendo, espirros, ardor, coceira nos olhos. Indicado também para alívio dos sinais e sintomas da urticária e alergias de pele, ok? Então, essas são as indicações da loratadina. Agora vamos para os resultados de eficácia. Aí, aqui, pessoal, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu falei, pô, tem que ter lá no resultado a comparação entre os dois, né? Entre a loratadina e a fexofenadina, né? E não tem, tá? A loratadina, eu achei que ela ainda foi melhor, porque ela mostra estudos comparando a outros antialérgicos, né? A fexofenadina, ela se comparou, a maioria dos estudos que tem na bula, somente ao placebo. Então, somente olhando as duas bulas, eu não tenho essa informação de quem é melhor entre as duas, tá? Então, vamos ver primeiro a loratadina, ó. Estudo randomizado duplo cego. O que é isso, pessoal? Randomizado quer dizer que um pool de voluntários, né, são pessoas que se voluntariaram a participar desse estudo clínico, foram randomizados de forma aleatória, tá? Então, existem softwares, né, para você agrupar as pessoas em grupos de forma randomizada, tá? E ele é duplo cego. O que quer dizer que ele é duplo cego? A pessoa que vai receber o tratamento, ela não sabe se ela está tomando o tratamento A, o tratamento B ou o placebo. E a pessoa que está dando o tratamento para ela também não sabe. Então, assim, em geral, você vai agrupar as pessoas em grupos, né? E aí você vai dar o medicamento A para o grupo A e o medicamento B para o grupo B. E você não sabe o que é o medicamento A e o que é o medicamento B. As pessoas que estão tomando e as pessoas que estão administrando não sabem. Quem que vai saber no final das contas, quem é o A e quem é o B, é quem está por trás do estudo, que aí ele vai revelar
se o resultado é do placebo ou do medicamento que está sendo testado, tá? Então, o estudo ser randomizado e duplo cego é uma coisa muito boa, né? É disso que a gente quer quando a gente está falando de estudos clínicos, beleza? Beleza, estudo duplo cego, determinação da dose. Os pacientes com rinite alérgica sazonal receberam 10, 20 ou 40 miligramas de loratadina uma vez ao dia durante 14 dias, certo? Bastante tempo de tratamento, né? Embora os efeitos terapêuticos dos três esquemas não tenham sido estatisticamente diferentes entre si, então olha aí, já vale a pena logo de cara tomar a menor dose, porque elas não diferenciaram entre si nesse estudo. Cada um deles foi significativamente mais eficiente que o placebo na redução dos sinais e sintomas da rinite. Então, ele está falando que se você tem rinite, é melhor você tomar a loratadina de 10 miligramas do que não tomar nada, ok? Só que faltou, né? Ela tinha que ter comparado com outros antialérgicos, certo? E aí esse estudo só comparou com o placebo. Ah, e sempre lembre, né? Quem está escrevendo esse texto é a empresa que quer vender loratadina para você. Então, o correto seria a gente ir atrás dessas referências e fazer a leitura do artigo como um todo, certo? Mas aqui no Brasil a gente tem a Anvisa que fez isso por nós, né? Então, a gente tem que confiar que as informações na bula são fidedignas, e eu confio, ok? Vamos seguir então. Ó, outros dois estudos randomizados duplos cegos e multicêntricos de grande porte. Multicêntrico quer dizer que os estudos foram feitos em centros de pesquisa diferentes. Isso também é muito bom, porque quando você faz em um lugar só, você está expondo aqueles voluntários à realidade daquele ambiente. Se você faz em dois lugares e compara, mistura os números de dois ambientes diferentes, as informações, esses resultados são mais fidedignos, porque você avaliou em dois ambientes, dois olhares, né, dois centros de pesquisas diferentes, tá? Então, esses estudos são mais robustos, vamos dizer assim, tá? Então, a loratadina e a clemastina. Então, aqui a gente já tem a comparação de fármacos diferentes e o placebo. Então, é isso aqui que a gente quer. Tá? Administradas por via oral na dose de 10, uma vez ao dia, e 1, duas vezes ao dia, respectivamente, durante 14 dias. Foram mais eficazes que o placebo, certo? Além disso, no final do período do estudo, a melhora dos sintomas dos pacientes tratados com a loratadina foi maior que aquela dos pacientes tratados com clemastina. E significante maior que os pacientes que receberam placebo. Então, aqui a gente já teve três grupos, né, nesse estudo clínico. Loratadina, clemastina e grupo placebo. E aí a loratadina foi melhor que os outros dois grupos, ok? No segundo estudo, também multicêntrico, eficácia da loratadina de 10 com a terfenadina, 60 mg, duas vezes ao dia, e placebo. Mais um estudo que tivemos três grupos, tá? E aí, a análise de endpoint mostrou que a redução média do score de pacientes tratados com loratadina foi maior que aquelas tratadas com placebo. Então, a loratadina foi melhor que o placebo. E aí, por que ele está dando uma importância para isso? Porque a terfenadina foi igual ao placebo. Cara, imagina isso, gente. Você tem um grupo de pacientes, desculpa, um grupo de pacientes que tá com rinite alérgica e para metade deles você fez o tratamento com um medicamento, terfenadina, certo? O outro grupo recebeu placebo. O que é o placebo? É um comprimido sem nenhum princípio ativo. E ambos os grupos tiveram efetividade, né? Então, olha como o placebo é interessante, né? E você não conseguiu comprovar que a terfenadina é melhor do que o placebo. Cara, então quer dizer que entre você tomar um comprimido de açúcar, um comprimido de farinha e de terfenadina, tome um comprimido de farinha, desde que você não sabe que, que seja de farinha, né? Que ele vai fazer o mesmo efeito e não vai ter os efeitos colaterais aí da terfenadina, né? Muito interessante, né? O efeito placebo, ok? Além disso, embora a loratadina e terfenadina tenham sido mais eficazes que o placebo em melhorar espirros, prurido,
queimação nos olhos. A loratadina, mas não a terfenadina, foi significantemente mais eficaz que o placebo no alívio da secreção nasal, tá? Então a loratadina ela foi melhor, tanto mais do que a clemastina, como também como a terfenadina, beleza? Aí, pessoal, tem vários outros estudos, mas não tinha a comparação que eu queria, né, com a fexofenadina. Então eu pulei, né, só falar desse aí para ser um vídeo mais objetivo, tá? Vamos ver agora a farmacocinética da loratadina. Então ela é rapidamente absorvida no tubo digestivo após ingestão oral e sofre extenso metabolismo de primeira passagem. Então, assim, tomei o comprimidinho de loratadina de 10, que ela é efetiva, que a gente viu agora há pouco. Esse comprimido será desintegrado, o princípio ativo vai ser dissolvido nos líquidos e será absorvido. E aí, quando tudo que é administrado por via oral, logo após a absorção, a gente tem a distribuição direcionada para o fígado. E aí, se esse fármaco é metabolizado pelo fígado, a gente tem o fenômeno de primeira passagem, que é super intenso com a loratadina, tá? E aí, ó, ela é metabolizada pelas enzimas do citocromo P450, a CYP3A4 e a CYP2D6, ok? E aí ela se transforma num metabólito. Não falou, mas vamos continuar lendo aqui que a gente vai perceber. A loratadina e a DL. Quem é a DL? Descarboetoxiloratadina. Então, o resultado do metabolismo da loratadina é essa DL aí, ok? Tem concentrações plasmáticas máximas entre 1 e 1,5 horas e entre 1,5 e 3,7 horas após a administração, respectivamente, ok? Então, vamos lá. Tomei o comprimido, desintegrou, liberou, dissolveu, absorveu. Metabolismo de primeira passagem pelo citocromo P450, ocorre a formação desse metabólito que a gente vai chamar de DL, ok? O pico plasmático da loratadina acontece de 1 a 1h30 após a tomada, então é muito rápido, tá? O que é o pico? É a concentração máxima, né, que vai ter de loratadina no sangue desse paciente, o tempo para obtenção dessa concentração máxima, ok? E aí ele falou tanto da loratadina como do seu metabólito, já que o metabólito ele é muito extensivamente produzido, né? Então, ambos têm picos, tempos para obtenção de concentração máxima baixos, né? De 1h30 aí, mais ou menos, tá bom? E a meia-vida da loratadina é 17 a 24 horas. Então, vamos lá. Tive um pico plasmático, certo? Uma concentração máxima, a quantidade de loratadina que chegou no sangue, a maior possível, né? Qual que é o tempo para essa concentração cair pela metade? Esse é a meia-vida de eliminação, certo? E é de 17 a 24 horas, tá bom? Então, você absorve, tem um pico em 1h30, mais ou menos, e aí ela vai lentamente caindo, né? E isso vai cair pela metade de 17 a 24 horas depois, ok? Para a gente que é alérgico e já tomou loratadina, a gente percebe, né, pessoal? Você toma um comprimido, eu sinto uma melhora nítida depois de uma meia hora, uns 40 minutos, eu já estou me sentindo melhor. E, em geral, um comprimido só para mim é suficiente, desde que eu me afaste do alérgeno, né? Que no caso é o pelo do gato, certo? Então, eu vou na casa de alguém que tem gato, eu já antes tomo o comprimido, eu nem sinto, né, os sinais da rinite, e aí depois eu vou para minha casa e não tenho mais gato em casa. E aí eu já não tomo mais a loratadina, ela está correndo no meu corpo ainda. Tá? Então, esse tempão aí de meia-vida vai me proteger da reação alérgica por 24 horas após essa exposição, ok? É claro que se você tem um gato aí na sua casa, você é alérgico a gatos, você vai ter que tomar novamente o comprimido de loratadina, tá? O que não é o meu caso, infelizmente, porque eu gosto de gatos, ok? Vamos seguir. Em indivíduos normais, a meia-vida de distribuição plasmática de loratadina e do metabólito ativo são de 1 a 2 horas, respectivamente, tá? Então, meia-vida de distribuição. Então, assim, depois que você obteve o pico plasmático, quanto tempo leva
para ela se distribuir, né? Metade daquela concentração se distribuir, ou seja, a loratadina chegar em outros tecidos, tá? Então, isso é de 1 a 2 horas, ok? E ela é metabolizada no fígado de forma intensa em DL, que a gente já falou, tá? Que é um metabólito ativo, ok? Então, olha aqui, outra informação importante. Então, tudo bem ela ser extensivamente metabolizada, porque o produto do metabolismo continua tendo efeito, certo? Então, a perda da loratadina pela primeira passagem, ela é menos intensa, porque o metabólito continua fazendo efeito, ok? Sua ligação às proteínas plasmáticas é de 97% a 99%, e a do metabólito ativo é de 73% a 76%. Lembram, pessoal, o que é a ligação a proteínas plasmáticas? Então, assim, tudo que está no sangue pode ou não interagir com proteínas que a gente tem no sangue, como a albumina e as glicoproteínas, tá? E aí os fármacos, vou fazer o exemplo da borracha, vou pegar uma borracha grandona agora, né? Então, tem uma borracha que é uma molécula de albumina. Essa molécula, ela tem vários sítios possíveis de ligação com fármacos que se ligam a proteínas plasmáticas, no caso a albumina, tá? E aí os fármacos vão se ligando, né, à borracha, certo? Só que essas ligações, esses sítios, né, eles são finitos, eles não são infinitos. Uma hora eles podem acabar, tá? Então, por que eu estou falando isso? A loratadina ela tem alta taxa de ligação à proteína plasmática, assim como a DL, certo? Quando você toma 2 fármacos com alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas, eles podem competir por essas ligações. E um deles vai perder essa competição. Aquele que perder vai ter seu efeito intensificado, porque ele vai ser distribuído com mais facilidade. Tá? Porque a albumina segura essas moléculas no sangue. Se a molécula não tem onde se ligar na albumina, ela fica solta. Ela se distribui com mais facilidade e isso aumenta o seu efeito, a sua distribuição, tanto o efeito esperado, né, o terapêutico, como efeitos colaterais, ok? Então, isso acontece com a loratadina. Então, tem que tomar cuidado quem toma medicamentos com alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas, como os anti-inflamatórios, como a varfarina e tantos outros exemplos, beleza? Vamos seguir. Insuficiência renal não modifica de forma significativa a cinética da loratadina. No caso da insuficiência hepática, há modificação dos parâmetros farmacocinéticos e a dose de loratadina deve ser diminuída. É óbvio, né, pessoal? Porque quem vai metabolizar a loratadina é o fígado. Então, se a pessoa tem um fígado menos funcional, ele vai metabolizar menos e ela vai circular por mais tempo no corpo dessa pessoa. Não falou aqui, tá? Mas assim, apesar dela se transformar em DL, provavelmente esse DL é quem será eliminado, tá? Então, ambos fazem efeito, mas o metabolismo favorece a eliminação, ok? Então, se você não metaboliza, você fica mais com ela na forma de loratadina. E a loratadina é menos eliminada. Isso vai fazer ela ficar no seu corpo por mais tempo. Então, o paciente que tem problemas hepáticos tem que tomar doses mais baixas, que vão ser tão efetivas quanto as doses normais de um paciente que não tem problemas hepáticos, ok? Nos pacientes idosos, não há necessidade de alteração da dose, pois os parâmetros não se modificam de forma significativa, ok? Gente, eu peguei bem aqui a farmacocinética, né? Porque eu lancei um curso de farmacocinética, vou vender, né? Vende aí, né, Bruno? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Estou vendendo lá pela Hotmart. Quem tiver interesse em dominar esses conceitos, a gente passou por várias coisas aqui, né? É claro que eu já dei alguma explicada aqui, que já deu para dar uma ajuda para você, né? Deixa um like aí no vídeo. Agradeço se você fizer isso. Mas se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, assista lá o curso, está muito bacana. São 10 horas só de farmacocinética, beleza? Vamos seguir então. Interações medicamentosas, ó. Ainda sobre farmacocinética, né? Ó, aumento das concentrações plasmáticas de loratadina tem sido relatadas após o uso de cetoconazol e eritromicina, que são inibidores da CYP3A4.
ou a cimetidina, que são inibidores da CYP3A4 e 2D6. Ou seja, estes outros fármacos, cetoconazol, eritromicina e cimetidina, reduzem a efetividade das enzimas do citocromo. Elas metabolizam menos a loratadina. E aí a loratadina fica como loratadina por mais tempo no corpo da pessoa. E aí a dose plasmática aumenta, porque ela vai eliminar menos loratadina, ok? Porém, sem alterações clínicas significativas, ok? Eletrocardiográficas, certo? Outros medicamentos conhecidamente inibidores do metabolismo hepático devem ser coadministrados com cautela até que estudos definitivos de interação possam ser completados, ok? Então, mais um momento aí que a gente passou pela farmacocinética, agora uma interação farmacocinética, ok? É isso, vamos falar do Allegra, tá? Então, o Allegra, eu espero não estar falando nenhuma besteira, mas eu acho que ele não tem genérico, tá? Então, o preço mais elevado provavelmente é relacionado à patente que ainda é válida, ok? Eu também vou fazer uma comparação injusta, né? Porque eu falei do xarope da loratadina e do Allegra eu estou falando do comprimido, né? Mas tem Allegra na forma de xarope também, ok? E aí as doses do Allegra são mais altas, tá? 60, 120 e 180 miligramas, beleza? Indicações, ó, antihistamínico destinado ao tratamento de manifestações alérgicas, rinite e urticária. A mesma indicação, ambas têm, ok? Agora vamos lá, né? Vamos ver os resultados, né? A farmácia clínica aqui, né? Em uma análise integrada de um estudo placebo-controlado, duplo cego de fase 3. Então, fase 3, o medicamento ainda não tinha sido lançado no mercado, ok? Envolveu 1.369 crianças. Criança pra caramba, hein, gente? De 6 a 11 anos com rinite alérgica. E aí a fexofenadina, 30 miligramas, 2 vezes ao dia, foi significativamente melhor que o placebo na redução da pontuação de sintomas, ok? Todos os componentes individuais e sintomas apresentaram melhora significante com a fexofenadina. Então, o que ele está te falando? É melhor tomar fexofenadina do que não tomar nada, certo? Então é a mesma situação da loratadina, tá? E aí eu já fui para a farmacodinâmica aqui. A bula da fexofenadina não tem comparativos com outros fármacos, né? Então eu não sei se é porque ela ainda está com a patente ativa, né? Não sei exatamente, não sei explicar, né? Nunca trabalhei com registro de medicamentos, mas eu achei assim que a bula da fexofenadina perdeu para a bula da loratadina nesse sentido, ok? E vamos para a farmacodinâmica, então, tá? A fexofenadina é um antihistamínico com atividade antagonista seletiva de receptores H1. Então, é a mesma história que eu contei para vocês, tá? Da loratadina, ok? Aí tem outros estudos aqui que acho que nem vou passar por eles, né? Vamos seguir. Vamos à farmacocinética da fexofenadina. Então, ela é rapidamente absorvida com Tmax, né? Então, o que é o tempo Tmax? É o tempo para obtenção da concentração máxima plasmática, tá? De 1 a 3 horas pós-dose. Então, é parecido, ok? Com a loratadina. E o Cmax é de 142 nanogramas por ml, após a administração de dose única de 60, 289 para 120 e 494 para dose de 180. A bula da loratadina não tinha essas informações, ponto para a fexofenadina aí, ok? Aí, ó, taxa de ligação a proteínas plasmáticas é menor na fexofenadina. Então, esse é um ponto para a fexofenadina. Então, para você que faz uso, ela ainda é alta, certo? É uma alta taxa, mas é menor do que a loratadina, tá? Então, no caso da interação com outros fármacos aí, a fexofenadina é mais interessante no quesito proteínas plasmáticas, beleza? Sofre metabolismo hepático insignificante. Olha aí, então ela não vai sofrer com o metabolismo de primeira passagem, que é o caso da loratadina, tá? Então, após a administração oral de dose única de 60, 80% do total da dose foi recuperada nas fezes e 11% na urina. Então, a eliminação é primariamente fecal, ok? Aí, assim,
Vamos continuar lendo antes de eu falar qualquer coisa, tá? Após múltiplas doses, a fexofenadina apresentou meia-vida de 11 a 16 horas. É uma meia-vida menor, né, do que a loratadina. Supõe-se que a principal via de eliminação seja biliar. Era isso que eu estava querendo. Enquanto que 10% da dose ingerida seja excretada de forma inalterada na urina. Então, você vê, a fexofenadina é mais nova, ela é mais moderna, tem poucos estudos, a loratadina tem mais informações, tá? Mas ele falou da excreção biliar, tá? Então, provavelmente, a loratadina se acumula na bile, a loratadina não, a fexofenadina se acumula na bile e volta para o intestino, tá? Essa é a via de eliminação biliar. O que quer dizer, gente? Tomei o comprimido de fexofenadina, ele se desintegrou, liberou o ativo que se dissolveu, absorveu. Ele é distribuído pelo corpo todo, incluído o fígado. Nessa distribuição hepática, ela pode se acumular na vesícula biliar. E a vesícula biliar, ela libera a bile no intestino de volta. E ali ela vai cair, ser eliminada, junto com as fezes, ok? Então, interessante, a eliminação dela é fecal, tá? Então, pensando no paciente que tem problema hepático, fexofenadina é mais interessante, né? Do que a loratadina, que sofre metabolismo extenso pelo fígado, ok? A farmacocinética do cloridrato de fexofenadina em doses únicas e múltiplas é linear. Uma dose de 240, duas vezes ao dia, causou aumento levemente proporcional na área sob a curva, no estado de equilíbrio. Então, esse último parágrafo também faltou lá na bula da loratadina. Tá? O que ele está querendo dizer? Que a curva, né, de biodistribuição desculpem, da fexofenadina, ela é linear. Tem alguns fármacos que apresentam comportamentos farmacocinéticos divergentes. Então, num primeiro momento, ela se comporta de um jeito, num segundo momento, ela se comporta de outro jeito, tá? Isso pode ser explicado por indução do seu próprio metabolismo, ou por ela se redistribuir, ela se acumular em um determinado tecido e se redistribuir, e aí a farmacocinética deixa de ser linear, tá? A fexofenadina tem cinética linear, ok? Bom, dei mais uma olhadinha na bula sem grandes informações, sem grandes interações medicamentosas, nada ali que me chamou muito a atenção. Então é isso que temos de ambas as bulas, tá? Faltou a comparação entre elas, né? Vamos dar uma olhadinha se eu acho algum artigo científico, né, com essa informação. Mas antes eu gostaria de dizer uma coisa, ambas, né? Você pode voltar aí nos slides, você vai ver que a caixinha dela ela não tem tarja vermelha nem tarja preta. Então, a gente está falando de medicamentos isentos de prescrição. Então, você, profissional da saúde, principalmente farmacêuticos, né, que vão fazer a dispensação direta aos pacientes, precisa conhecer mais sobre esses medicamentos, né, para fazer as orientações. E acho que até aqui deu para dar um panorama geral de tudo isso, tá? Então, pensando aqui que a rinite alérgica é causada por um agente alergênico, qual a primeira orientação que você tem que dar para a pessoa? Se livre do agente antialergênico, certo? Então, a poeira, o pólen, né, o pelo do gato, tudo isso você tem que evitar contato, né? Procurar manter a casa bem limpa, evitar o uso de carpete, de tecidos, né? Dar preferência para tecidos hipoalergênicos e tal. E quando você desenvolver os sintomas, você pode recorrer aos antialérgicos, certo? Agora, se é uma coisa muito intensa, muito complexa, que gera um prejuízo muito grande na sua vida, é muito importante que você vá ao médico, certo? Mas em situações pontuais, tanto loratadina como fexofenadina são efetivas, né? Não comparamos as duas ainda, mas elas podem ser utilizadas, tá? Com atenção nesses pontos, essas interações, pacientes com insuficiência hepática, ok? E casos extremos, procure o médico, beleza? Vamos agora achar um artigo aí sobre a comparação entre elas. Antes do artigo, eu estava cometendo aqui uma gafe, né? Eu não ia falar da levocetiricina, porque justamente o artigo que eu achei compara as três, a loratadina, a fexofenadina e a levocetiricina. Então, vamos dar uma olhadinha rápida nela, tá? Só para a comparação ser justa,
tá? Então a indicação é a mesma, ela também é um antagonista dos receptores H1, um agonista inverso, tá? Mesma coisa que a gente já vinha observando. E vamos para a farmacocinética, que eu acho que é o que mais pegou para a loratadina e para a fexofenadina, tá? Então ela também é bem absorvida por via oral. E aí a eliminação, olha lá, ó, se você marcar a levocetirezina, você vai recuperar 85,4% e 12,9% da dose na urina e nas fezes, tá? Então, a maior parte da eliminação, ela vai acontecer por via renal, ok? E aí o tempo para obtenção da concentração máxima é de aproximadamente 1 hora. Então, as três são muito bem absorvidas e tem tempo de 1 hora e meia aí para obter o Cmax, ok? São muito parecidas. Nesse caso aqui, a levocetirezina tem uma alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas, então quem ganhou neste quesito foi a fexofenadina, ok? A eliminação, ela é eliminada por via renal, em grande extensão, e o metabolismo é pequeno. Então, a maior parte do que sai do corpo, né, é a própria levocetirezina do mesmo jeito que ela entrou. Então, ela não é eliminada, né? Ela não é metabolizada extensivamente. Então, para o paciente que tem problemas hepáticos, ela é uma boa estratégia também, ok? Os metabólitos, que são poucas, né, pequena extensão, é excretado na urina, ok? Meia-vida em voluntários adultos é de 8 horas, é uma meia-vida menor também, tá? Tem sido demonstrado que a cetirizina é excretada no leite materno. Essa informação faltou nas outras duas bulas, né? Sempre é importante, né, avisar a mãe que está amamentando a tomar muito cuidado com os medicamentos que ela consome. E ela não vai poder tomar levocetirezina, por exemplo, ok? O clearance corporal total e o clearance renal estiveram reduzidos em indivíduos com comprometimento renal em 40%. Isso é esperado, né? Ele até fala, né? Como esperado, porque a eliminação dela é majoritariamente renal. Então, se o paciente tem disfunção renal, ele vai eliminar menos e vai acumular levocetirezina no seu organismo, tá bom? Aí, pensando na lesão hepática, né? Ela é metabolizada no fígado em pequena extensão e aí é improvável que isso vá ter alguma implicação clínica. Ele só deixa o alerta, né? Se o paciente tem as duas insuficiências concomitantes, aí é importante pensar num ajuste de dose, ok? Nos outros cenários, a insuficiência renal ela é mais preocupante, mas na insuficiência hepática não é necessário fazer ajustes posológicos devido à ausência de metabolismo hepático. Ok? Então, assim, deu um panorama bem geral da levocetirezina. Acho que agora a gente pode ir para o comparativo clínico entre elas três. Beleza? Ó, pessoal, como eu falei, eu não quero perder muito tempo. Eu quero que seja uma coisa rápida e objetiva, tá? Nem ficou rápido e nem objetivo, o vídeo ficou enorme. Mas, pelo menos eu não tive que me preparar tanto para fazer. Foi mais eu falando aqui da minha cabeça, tá? E olhando aqui, eu achei esse artigo. Eu não li o artigo inteiro, tá, pessoal? Eu peguei o resumo, dei uma olhadinha, vi que é uma boa revista, tá? Clinical Therapeutics, fator de impacto 3.2, é um bom fator de impacto. Tá? Então, este pesquisador aqui pegou e revisou vários estudos clínicos que compararam aí a desloratadina, que é prima da loratadina, a fexofenadina e a levocetirezina no tratamento da congestão nasal em pacientes com rinite alérgica. Tá? E aí lá no resumo, não li, pode me criticar aí à vontade, é que eu não tenho tempo para ler o artigo inteiro, adoraria. Tá? Mas no resumo, o que ele fala? Ó, nos estudos revisados, as três, né, a conclusão do resumo, tá? Foram efetivas aí no alívio da congestão nasal associada à rinite alérgica em comparação ao placebo. Então, as três são efetivas, tá? Esse efeito começou já no segundo dia e foi consistente e progressivo durante todo o tratamento. Desloratadina, fexofenadina e levocetirezina são opções apropriadas para o tratamento da congestão nasal em pacientes com rinite alérgica, ok? E a congestão nasal é o sintoma mais difícil de ser tratado,
tá? Então ele pegou esse sintoma, porque se trata esse, todo o restante tá tranquilo, ok? Acabei não falando da levocetirizina, ainda bem, porque senão esse vídeo ia ter 70 horas de duração. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Espero ter trazido informações para vocês. Se quiserem saber mais sobre farmacocinética, dá uma olhadinha no link, o curso completo lá na Hotmart. Falou? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.